Só que, gente, além de todos esses problemas relacionados com o desmatamento, outro problema que você vai ter é que você pode até não desmatar inteiro, mas você pode quebrar um ecossistema, a fragmentação de hábitats. E, gente, quebrar um ecossistema, fragmentar um hábitat em outros menores, acreditem, acaba sendo um problema muito sério e uma ameaça muito grande à biodiversidade. Facilita muito a extinção de determinadas espécies. Fragmentação de hábitats vai trazer duas preocupações para a gente. Número 1, o aumento lá do efeito de borda. Não, Landim, não entendi o que é que você quer dizer. O que é que é, moçada, o efeito de borda? Gente, os limites de um determinado ecossistema, de um certo ambiente, de um certo ecossistema, são as regiões mais vulneráveis, são as áreas mais vulneráveis a intervenções do homem. A intervenções antrópicas. Além de serem as áreas mais vulneráveis a intervenções antrópicas, também são as áreas mais vulneráveis lá a problemas ambientais de outros tipos. Por exemplo, lá a vento, chuvas, etc. Não entendeu? Beleza, né? Era uma vez dois ecossistemas. Você é um ricaço, você quer ajudar o mundo e você vai fazer uma reserva ambiental, privada mesmo, lá na sua super, hiper, mega fazenda e etc. E eu te dou duas opções em relação a você fazer sua super, hiper reserva ambiental na sua super, hiper, mega fazenda. Né? Você pode fazer a reserva desse jeito ou desse jeito. Sendo, gente, que nos dois casos, 1 e 2, a área é igual. Qual delas, moçada, vai estar menos sujeita a problemas ambientais? Ora, gente, é muito mais fácil, por exemplo, para um cara que vai trabalhar com caça ilegal, com pesca ilegal, para um cara que vai trabalhar, por exemplo, com desmatamento, ele chegar e fazer isso nas bordas do ecossistema. O cara, de repente, andar no meio do mato, até lá o meiozão, para ele poder pegar uma determinada planta lá do meio, não é muito mais fácil ele andar alguns metros e pegar a planta logo da periferia? Para o cara, por exemplo, poluir, o cara vai lá no meio do mato para jogar o lixo. Não é muito mais fácil para ele andar alguns metros e jogar o lixo na borda? Por isso que eu disse que os limites de um ecossistema, as áreas de borda, elas são mais vulneráveis a intervenções do homem. Como, por exemplo, remoção de plantas, remoção de animais, desmatamento, caça, pesca, né? Você despejar lixo e aí vai. Inclusive, né, na região de borda, né, você vai ter a fronteira com a área que não está com vegetação, onde vai bater vento, que acaba ressecando, diminuindo a umidade. Ou, por exemplo, pode bater muita chuva, que acaba fazendo com que você tenha, né, uma erosão por causa do efeito da água, e daí por diante. De modo que você pega uma vegetação desse jeito, cara, ela vai ter que essa área aqui, ela é borda. É a área que está mais perto da fronteira, é a área onde você vai ter a maior parte das intervenções negativas. A área do centro, ela está mais protegida. Mas se você pega, por exemplo, um ecossistema desse jeito, se você delimita a borda da mesma maneira, pelo formato, moçada, que você tem do ambiente, tudo isso aqui é borda. Bem dizer, é um ecossistema que ele só tem borda. A área efetivamente protegida vai ser só isso aqui no meio, que é muito pequenininho. De modo geral, costuma-se falar que a borda de um ecossistema, em média, são os 100 primeiros metros do ecossistema até a fronteira. Ou seja, se você coloca aqui, esses 100 metros aqui, na borda, ainda tem muita área protegida. Se você, moçada, vai lá e coloca, por exemplo, desse jeito 100 metros, praticamente não tem área protegida. O que quer dizer? Que uma reserva ambiental não faz o menor sentido ser colocada dessa maneira. Não faz o menor sentido
ela ser comprida, né? Por quê? Porque ela vai ter mais borda, porque ela vai ter mais limite. É por isso que quando você vai delimitar uma área de proteção ambiental, cara, a forma dela tem que ser levada em consideração. Entre ela ser mais próxima de esférica e ela ser comprida, a próxima de esférica sempre é melhor. Por quê? Porque ela vai ter menos borda. O efeito de borda vai acabar sendo menor. Uma outra ideia que a gente pode colocar para vocês em relação ao efeito de borda é que eu te dou duas opções para você também trabalhar. O que será que é melhor? Você vai lá e investe na proteção de uma área desse tamanho ou em 4 áreas menores, onde somadas a área mesma da área maior. Ora, pessoas, mesmo raciocínio, né? Situação 1, situação 2. Isso aqui será borda e o resultado, que a área efetivamente protegida, vai ser isso aqui. Mas ao invés de você pegar uma única reserva grande e delimitar várias reservas pequenas, gente, as várias reservas pequenas vão ter uma borda muito grande. Isso aqui é borda, isso aqui é borda, isso aqui é borda, isso aqui é borda, e o resultado, que a área protegida em si, ela vai ser muito pequenininha, de maneira que não é interessante que você tenha várias áreas pequenas. O resultado, quando a gente vai lá e fragmenta o hábitat, a gente, pessoas, tem um aumento no efeito de borda. O que é o efeito de borda? É exatamente essa maior possibilidade de você agredir ecossistemas que tenham fronteiras maiores, que tenham bordas maiores, porque a fronteira, né, o limite, a borda do ecossistema é mais vulnerável a intervenções antrópicas e também a ação de vento, chuva, que pode acabar promovendo diminuição de umidade, pode acabar promovendo erosão e daí por diante. O resultado é que ambientes protegidos, ecossistemas protegidos, para começar, grandes e com forma mais próxima possível de redonda, eles apresentam menos borda. No que eles possuem menos borda, automaticamente eles estão menos vulneráveis a agressões. Em outras palavras, eles oferecem uma proteção maior contra os recursos biológicos, contra uma proteção maior dos recursos biológicos. Então, entre você fazer uma reserva protegida desse jeito alongada, entre você fazer várias reservas pequenas, opte por uma o mais próximo possível de redondo. Quanto maior e com forma mais próximo de redondo, menos borda você vai ter, menos vulneráveis à agressão, maior proteção aos recursos biológicos. Ainda tem um detalhe, né? Quando você fragmenta os hábitats, a gente, moçada, acaba promovendo um outro efeito. A gente acaba promovendo uma diminuição de biodiversidade, porque você acaba promovendo uma facilitação de endocruzamentos. Lembra, gente, das aulas de genética? Qual é o problema de você ter um cruzamento consanguíneo? Qual é o problema de você casar com um parente muito próximo? Quando você casa com um parente muito próximo, aumenta o risco de você ter doenças genéticas nos descendentes. Isso não é exclusividade para humanos. Isso também acontece em outros animais. Aliás, isso acontece em plantas, acontece lá em outros seres vivos. Daí, novamente, a gente filosofa com vocês. Era uma vez 2 ambientes protegidos. Um ambiente protegido único de um determinado tamanho e vários ambientes protegidos pequenininhos, cada um deles com tamanho menor. A soma de 1, 2, 3 e 4. A soma desses 4 tem a área igual a desse aqui de cima. Além do problema do efeito de borda, eu tenho outro problema para ser levado em consideração. Imagine que isso aqui é uma floresta
é que a gente tinha 400 onças bem aqui. Uma vez, moçada, que as 400 onças estão juntas, gente, elas podem cruzar umas com as outras, elas podem interagir umas com as outras. A partir do momento que você fragmenta em 4 pedaços, nenhuma onça morreu. Ufa, graças a Deus. Só que agora eu tenho 100 onças aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. Entre um ecossistema e outro, eu tenho, sei lá, uma plantação. Entre, moçada, um ecossistema e outro, eu tenho uma cidade. Eu tenho um pasto para o gado. Ora, gente, por mais que nenhuma onça tenha morrido, eu já vou ter um problema muito sério. É que as onças desse fragmento não vão atravessar a plantação para cruzar com as onças desse fragmento. As onças desse não vão atravessar o pasto para cruzar com as onças desse. As onças desse não vão atravessar a plantação para cruzar com as onças desse. As onças desse não vão atravessar a cidade para cruzar com as onças desse. Ou seja, as onças, elas estão isoladas. Quando eu tenho isolamento geográfico em ambientes muito grandes, um ambiente grande desses, onde tem muitas onças, as onças podem até sobreviver. Inclusive pode até haver especiação, né? Devido ao isolamento geográfico. Mas quando eu tenho isolamento geográfico em fragmentos pequenos, moçada, 100 onças. Quantas famílias de onça deve ter em 100 onças? Se você pegar uma família de onças pegando filhos, netos, bisnetos, primos, etc e tal, vamos colocar que tem 20 membros numa família de onças. 20 membros. Se só tem 100 onças aqui, a probabilidade de uma onça cruzar com um parente dela tem 5 famílias. Cara, vai ser de 1/5, de 20%. Tem 100 onças. Cada família de onças tem 20 indivíduos, tem 5 famílias. Quando a onça vai cruzar com outro, a probabilidade dela cruzar com alguém da mesma família é de 1 em 5, é de 20%. É muito alta. Isso quer dizer que aumenta o risco de endocruzamentos, que aumenta o risco de doenças genéticas. Aumenta o risco de nascimento de onças com algum tipo de defeito genético que não vai conseguir sobreviver. Gente, enfraquece geneticamente as onças. Diminui a variabilidade genética. Se você tem esse único fragmento, para começar a diminuir o risco delas cruzarem com os parentes delas. Tem muitas famílias aqui, quando a onça encontra outra, o risco de ser um parente dela é bem menor. Você vai ter um aumento de variabilidade genética, né? Porque se toda onça pode cruzar com toda onça, né? Surubinha básica entre as onças, todo mundo pega todo mundo. Gente, mistura os genes, variabilidade genética. Agora, se aqui as onças daqui só cruzam com as onças daqui, porque elas estão isoladas, a variabilidade genética, ela vai ser baixa. Ou seja, nos fragmentos que são pequenininhos, gente, você vai ter pequenas populações. Pequenas populações, aí no meu exemplo, de onças, com pequenas populações de onças, facilitando o endocruzamento, problemões, né? Você vai ter a diminuição da variabilidade genética, porque as onças de cada fragmento só cruzam com elas mesmas, e lembrem que diminuir a variabilidade genética é diminuir a capacidade de se adaptar a mudanças ambientais. Você vai ter um aumento no risco de doenças genéticas. Esse aumento no risco de doenças genéticas implica automaticamente numa fragilidade genética da população, o que pode aumentar o risco da população ser extinta. Daí, quando você fala, por exemplo, numa situação do tipo, nós temos determinada espécie de animais que só existe hoje em dia em zoológico, ela foi extinta na natureza, tem 20, 30 indivíduos em zoológico. Infelizmente, provavelmente, essa população não vai ter como sobreviver. Porque desses 20, 30 indivíduos, tem 2 num zoológico aqui, tem 2 num zoológico acolá, tem 2 no zoológico acolá. Cara, a variabilidade genética é muito pequena. Aqueles 2, mesmo que tenha um macho e uma fêmea no zoológico, só tem eles 2, você vai ter pequena variabilidade genética nos filhotes, um risco de doenças genéticas muito grandes entre os filhotes dos filhotes, né? Porque os filhotes cruzando são irmãos, ou são, nesse caso, primos, e daí por diante.
né? Daí essa espécie, infelizmente, está extremamente ameaçada. É por isso que zoológico, às vezes vão lá e fazem intercâmbio, né? Eu tenho uma onça aqui no meu zoológico, tu tem uma onça aí. Vamos trocar as onças durante um tempo? Para quê? Para poder cruzar as onças com onças diferentes e tentar dar uma melhorada na variabilidade genética, tentar fugir de endocruzamentos, aqui nesse caso, né? Inclusive, quando você fala lá em zoológico, que eu vou colocar aqui agora, talvez pareça meio controverso, o que é mais bacana para você proteger uma espécie? Colocar num zoológico ou colocar numa reserva de caça? Só estou dando essas duas opções. Tem outras? Tem. Mas as minhas, por enquanto, são essas. Zoológico ou reserva de caça? Reserva de caça. Não tem a menor dúvida. Porque no zoológico eu tenho poucos indivíduos. Com poucos indivíduos, com pequenas populações, a variabilidade genética ela vai ser baixa. Numa reserva de caça eu posso manter uma quantidade bem maior de indivíduos, uma maior variabilidade genética entre os descendentes, para a população se manter. Pô, Landim, mas os bichinhos tadinhos estão sendo caçados. Ô moçada, numa reserva de caça, a caça não é indiscriminada. Agora vem de créditos de caça, né? Inclusive, o número de créditos é de acordo com a população. Na reserva cabem 400 leões. Tem 430 leões na reserva. Ei, tem mais leão do que a reserva aguenta. Os recursos ambientais da reserva não são suficientes para sustentar 430 leões. Eu vou vender 30 créditos de caça. Para começar, né, a gente acaba eliminando alguns leões, tornando a quantidade de leões que tem na reserva compatível com os recursos da reserva, e ainda ganha dinheiro com os abestados idiotas que vão pagar os tubos de dinheiro para poder caçar. Esse dinheiro que você vai ganhar, você ainda ajuda lá a proteger os leões sobreviventes. Ah, esse ano só tem 380 leões. Nenhuma reserva de caça, nenhuma licença de caça vai ser vendida esse ano, que era para ter 400, só tem 380, então não tem leão sobrando. Esse ano ninguém pode caçar. Ah, daqui a 2 anos, voltou para os 430. Beleza, era para ter 400, tem 430, podemos vender novamente mais 30 licenças de caça, mais 30 créditos de caça. O bacana é que você vai conseguir manter uma grande quantidade de leões num ecossistema próximo do natural. No zoológico seriam poucos leões, num ambiente isolado que não reflete o ambiente natural deles. Então, no ambiente lá da reserva de caça, mais leões, maior variabilidade genética, e um ecossistema natural, e ninguém vai deixar caçar na doida, né? Pelo menos não se for feito de maneira correta, né? Se for feito direitinho, né? Você vê só excedente, né? Cabem tantos leões, passou disso, eu deixo caçar. Não passou, eu não deixo caçar. Então acaba sendo interessante nessa situação. Bom, o lance, gente, lá da fragmentação de hábitats, desse lance de você isolar pequenas populações e levar isso, pode ser evitada através da construção de corredores ecológicos. Quando a gente fala em corredores ecológicos, entre aspas, são reservas ligando reservas. São áreas protegidas que vão ligar reservas ambientais. Cara, muito legal. Essas áreas protegidas que vão interligar reservas ambientais, exatamente para poder impedir que a galera que está num fragmento isolado só cruze dentro do fragmento. Endocruzamento. Endo, nesse caso lá, dentro do mesmo grupo. Vai impedir que a variabilidade genética seja pequena, que aumenta o risco de cruzamentos entre parentes que podem levar à fragilidade genética. Vou colocar de modo bem elegante, exatamente, possibilitar o fluxo gênico. A troca de genes entre as populações dos fragmentos. Existem projetos lindíssimos de delimitação de corredores ecológicos da Patagônia, no sul da América do Sul, até o Canadá. Por exemplo, tem animais como o puma, que o puma, onça parda também chamado, aquele felino lá, ele tem desde a Patagônia até o Canadá. Corredores ecológicos para que os pumas possam cruzar uns com os outros daqui até lá. Ou seja, a princípio não dá para cruzar o puma dessa reserva com o puma dessa reserva. Que tal se eu delimitar um corredor ecológico? Que tal se eu delimitar um corredor ecológico e outro corredor ecológico e outro corredor ecológico
Puxa vida, que bacana, né? Quando você tem lá uma única área protegida, onde todos os pumas podem se pegar, suruba entre os pumas, agora que eu tenho os fragmentos pequenos interligados, funciona como um fragmento grande. Os pumas daqui podem cruzar com os de cá, e os de cá com os de cá, e os de cá com os de cá, e todo mundo pode pegar todo mundo, amor livre entre os pumas, para evitar endocruzamentos, para aumentar a variabilidade genética, para diminuir o risco de doenças genéticas entre os descendentes, para promover o fortalecimento genético. Por isso que os corredores ecológicos são legais. Eles permitem um fluxo gênico, a troca de genes, um intercâmbio genético entre os fragmentos, entre as populações pequenas, isoladas em fragmentos pequenos.